Polêmica? Sempre, né? Endodontista, implantodontista. Vai. E aí? Eita, vai o racha, né? É agora. Qual que é o limite aqui, né? Até quando a gente olha um dente e fala, tá perdido, precisamos tratar? Bom, eu acho que aí o conservadorismo é algo que tem que ser levado muito em consideração, tá? Afinal, gente, implante, a gente mascara bem, mas bom é dente natural, tá? Já recebi pacientes, doutor, vamos tirar e vamos colocar implante. Gente, não funciona muito bem assim, tá? Tá muito tecnológico, realmente tá muito bom, mas ainda o seu dente natural é o seu dente natural, tá? A gente tem uma série de malefícios aí da perda de um dente, né? Hoje a gente tem só grandes tecnologias que ajudam a gente a reabilitar de forma natural, tá? Mas então eu acredito que a endo, o tratamento de canal, né, que é a famosa endodontia, ela vem para somar, tá? Então eu sempre dá para salvar, tem longevidade. Eu acho que esse a questão. Eu, particularmente, né, gente, eu dou minha opinião pro paciente se eu vejo que é um dentinho que tá muito judiadinho já. Eu não vou deixar o paciente investir em um canal ou em um retratamento, tá? Em um pino, seja estético, seja metálico, e em uma coroa de porcelana, resina. A reabilitação, ela vem com isso. A gente precisa de um dente. Como vai ser feito, vai ser o melhor para o paciente de acordo com cada caso, tá? Eu sempre trago isso também para engenharia civil, né? Eu sempre lembro dos engenheiros nesse momento. Sim, sim. Porque eu falo assim, você pensa na casa, então a gente tem uma estrutura que tem um bom alicerce, que seriam as raízes, tá cariado aqui embaixo? Não. Tem bastante osso ao redor? Eu consigo reconstruir aqui, eu consigo consumir a sua casa em cima desse alicerce, faz o tratamento de canal, põe um pino, uma coroa que vai durar anos. Vida que segue. Não tenho, eu tenho uma raiz, muitas vezes aquela cárie que a gente fala, que a gente faz o diagnóstico na radiografia, tá muito profunda, ela já tá no nível da raiz. A gente não consegue pôr aquele selamento com a prótese. Eu não consigo. E aí eu faço uma outra comparação que é boba, que é meio esdrúxula, mas que os pacientes entendem que assim, uma coroa, quando você vai reabilitar um dente, é uma tampa de uma panela de pressão. Perfeito. Você tem a panela e você tem a coroa, ela tem que estar fechadinha, certinha, e eu tenho que poder ver aquilo ali. Se eu não conseguir visualizar, eu não vou conseguir executar um trabalho bem feito, e o paciente não consegue avaliar isso. Ele não consegue. Não. Tá? Eu posso subir um dente lindo ali, ele vai para casa, e aí, se não tá bem adaptado, com pouquíssimo tempo, ele vai ter cárie ali naquela região do degrau da desadaptação, vai ter mal, vai ficar com um cheiro ruim, né? Um odor. E aí tá fadado ao fracasso. Já teve um insucesso, né? Acho que aí só as consequências do insucesso. Tem que ter esse bom senso, né? Exato. Eu acho que isso a gente só vai ter aliando radiografia, com o exame clínico, com a queixa do paciente, né? Com as pretensões dele com aquilo. Custo-benefício também daquele não negligenciar procedimento. Nada, né? Com certeza. Ambas as áreas são muito boas, mas elas têm sim o seu limite ali. Exato. Mas uma vez que a gente tem que, infelizmente, extrair o dente, tirar o dente. Chegamos na última alternativa ali. Olha, perdeu o dente, né? Perdeu o dente, mas como ainda tem a raiz lá. Hoje em dia. Tá. Olha só, gente. Perdeu o dentinho, ainda tem a raiz lá. A gente tá já no quadro da implantodontia, infelizmente perdeu, então vai ser colocado um implante. A gente já tá nisso. O dente foi perdido. Só que aí que começa o jogo do implante. Existem outras estruturas ali que não estão perdidas. É aí que começa a gente a ganhar o aspecto natural do implante. Essa é a sacada que a gente não pode perder. Hoje, a questão, gente, de antigamente, né? Remover o implante e dar um pontinho lá, isso basicamente acabou, tá? Hoje a gente tem a famosa ROG, que é a regeneração óssea guiada, né? A partir do momento que é um dentinho perdido, a gente já consegue intervir imediatamente naquele local. Se a gente está falando de um dente fraturado, mas que não tem, por exemplo, uma contaminação ali local no osso, na gengiva, a gente pode trabalhar com um implante imediato. Vamos simular um caso que a gente tem. Isso me faz linkar com hoje em dia essa geração que tem mais ansiosa, que quebra mais dente, que quebra dente de convituração de amálgama mais aquelas escurecidas, que fraturam, e muitas vezes
o dente tá, que a gente chama de rígido, a polpa tá boa, tá? Tá vital, não tem lesão na ponta da raiz. Mas, infelizmente, quebrou muito dentro da gengiva, a gente tem que extrair o elemento, extrair o dente. Qual é o passo a passo? Então, primeiro de tudo, a gente começa com um planejamento reverso, tá? O que que é isso? A gente não precisa caçar o osso. O que importa pra gente é o posicionamento do futuro dente. Então, a gente reverte. Ah, o dentinho vai ficar nessa posição. Então, é a partir dele que eu vou posicionar meu implante. Aí sim que eu vou saber aquela famosa pergunta: doutor, mas eu tenho osso? Não sei. A gente vai precisar fazer esse planejamento para a gente ver o melhor posicionamento para o seu implante. Mas isso tudo parte, de novo, de um planejamento. Planejamento é uma a atenção palavra. extra que você tem que dar para o paciente quando ele chega até você. Isso, exatamente. Primeiro de tudo, o planejamento já começa vendo as condições clínicas desse paciente. Como que ele está? Ele tem diabetes? Ele fuma? Hoje, um dos principais pontos, né, de perda de implantes dentários é isso. Mesmo que ainda a gente tenha uma porcentagem baixa, dentro dessa porcentagem de perca, a maioria dos pacientes tinham alguma dessas comorbidades aí. Diabetes, fumante. hipertensão. Não é nem que começa no exame, começa naquele questionário que o paciente Na preenche, famosa a famosa anamnese. naquela conversa que você tem ali, tete a tete com o paciente também. Exato. É ali que começa, né? Exato. Mas a princípio, gente, eu sempre tento ver o lado positivo das coisas, né? Normalmente o paciente recebe essa notícia: ah, perdi meu dentinho, doutor, tudo mais, fica mais chateado, né? A maioria deles, pelo menos. Mas a gente já começa a ganhar o jogo ali. Uma raiz bem estabelecida, como você falou, doutora, sem lesão e tudo mais, a gente já parte para esse planejamento, que provavelmente vai ser digital, para a gente fazer esse clínica fluxo. digital. Muito melhor hoje. Primeiro mundo, mais né? preciso, né? Muito mais bom. rápido. Não tem nem comparação. A adaptação 100%. E a gente consegue o quê? Reverter esse dentinho. O dente, felizmente, a gente perdeu. Mas o osso a gente consegue manter. E, principalmente, o formato da gengiva que estava no dentinho dele natural. Porque isso é uma das queixas, né? Fiz e perdi meu dente, fiz um implante e agora eu tenho um super espaço entre os dentes. Então, assim, eu tô feliz porque eu tenho um dente de novo ali, então esteticamente tá bom, eu tô conseguindo mastigar naquela região. Mas entra muito alimento ali. Exato. Porque tem uma coisa que chama perfil gengival, né? Que é justamente a gente reproduzir o perfil, que é o quê? A gengiva. O contorno. O contorno gengival para receber essa coroa em cima do implante. Senão a gente fica com aquele dentinho parecendo uma uva, né? Aí parece que não sai da gengiva, não fica aquele aspecto natural. E isso, por exemplo, no implante imediato, a gente já resgata do dente natural da pessoa. Então não tem mais nada melhor, gente, do que o dente que era dela. Talvez na prática seja aquele paciente que teve um acidente, talvez que perdeu um dente aqui da frente e que teve um implante, e a gente tem a parte, o comprometimento estético que a gente tem, que é o metal aparecendo na gengiva, aquilo que você falou, né? Parece que a gengiva não tem aquela papila, aquele formato do aquele triângulo. Arcabouço, né? Que a pessoa olha e fala, como um caso que nós entregamos recentemente no consultório. Muito bonito. Que a gente preparou a gengiva para encaixar e para a gente estar falando com a pessoa naturalmente, a pessoa não tá nem... Exatamente. É isso que a gente vai ganhar o jogo. E o paciente, o que sai com isso? Além dele ter um dente natural, gente, a gente poupa cirurgias. Afinal, ninguém gosta de operar, né? Eu gosto, mas eu trabalho com isso. Mas né? só você, né? Ninguém gosta de operar, né, gente? A gente tem que ser franco aqui. Ninguém verdade. gosta de acordar. Hoje eu vou fazer um implante, né? Ninguém fala isso. Né? Sem dúvida. Então, o que acontece, gente? Então, a gente diminui, mas com qualidade, tá? Os passos cirúrgicos. Então, por exemplo, no mesma cirurgia que eu tiro o dentinho, eu já coloco o implante e eu já mantenho a gengiva natural dele. O paciente sai com provisório, nunca sem provisório, né? E a partir do momento depois que ele vai ficar no período de cicatrização, depois ele já vai estar preparado para receber a coroa final, né? Que hoje definitiva caiu o termo também. A coroa final, normalmente em porcelana ou algum outro material, né? Para justamente já tá com o perfil ali. Então a gente pode dividir esse momento do implante em dois. Uma fase cirúrgica e uma fase protética. Exato. Lembrando que a cirúrgica já ganha a protética ali para evitar novas cirurgias.
Legal, legal. E como é que tá a adaptação, a biocompatibilidade dos implantes hoje em dia? Tem muito paciente que se preocupa com isso ainda, né, Muito, Lucas? muito. Hoje a gente tem a odontologia mais integrativa, né? Que fala desde lá da contaminação de amálgamas e tudo mais. E até mesmo hoje a gente tem os implantes, basicamente, grande quantidade ainda feitos à base do titânio, né? Que é um material bem compatível com a nossa biologia. Né? E agora, por conta dessa odontologia mais integrativa, vieram cerâmicos, né? Mas em zircônia principalmente, né? Então, a gente usa mais em áreas estéticas ou pacientes que precisam fazer, por exemplo, ressonâncias contínuas, que não Porque querem ele ter não esse é contato com o metálico. metal. Ele não é metálico. Ele tem Eficiência. um custo talvez um pouco superior, mas a eficiência é a mesma. A eficiência seria a mesma, Tá. tá? A princípio, a gente não pode desclassificar um tratamento só porque ele foi feito com um tipo de implante ou outro. Tá. Mas simplesmente pelo A bom técnica. posicionamento e a boa técnica que foi executado. Muito bom. Eu acho que isso Bom, é uma perfeito. queixa muito importante, né, de paciente, essa questão, né? Perdeu o dente, vai ter que fazer implante, não tem outra alternativa, né? Mas e aí, doutor, vou ficar sem o dente ou vai fazer o provisório? Na mesma sessão já saio com o dentinho, principalmente quando é na frente, quando é na região que mostra no sorriso, né? Exato. Eu acho isso muito Então, legal que a gente já tem a possibilidade de fazer sempre o provisório na mesma Deve, sessão. não é Muito isso, deve, Lucas? Sempre deve. bem? E deve fazer, porque a gente já adianta processos cirúrgicos Yeah. ali. Afinal, ninguém gosta de operar. E uma coisa muito bacana, hein? Que agora com essa odontologia moderna e com scanner, que até mesmo lá no consultório a gente consegue replicar o seu dente natural. Igual. Isso, Fazer muito uma bem cópia muito bem lembrado. biogenérica do dente da pessoa. É.